Alguns estudiosos vão dizer que são 3 cartas à igreja de Corinto. Seria 1 Coríntios, 2 Coríntios e 3 Coríntios. Mas por que na nossa Bíblia só tem apenas 2 cartas? Eu quero refletir com você sobre isso. Bora lá! Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Hoje é dia de iniciarmos a leitura de 2 Coríntios. Eu quero compartilhar aqui um texto com os irmãos e refletir sobre este texto. Eu tenho certeza que falará muito com você, em nome de Jesus. Olha o que diz o livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 2, versículo 1, diz assim: Por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Amém? Alguns historiadores estudiosos da palavra do Senhor, eles vão dizer que seriam 3 cartas à igreja de Corinto. Porém, uma dessas cartas, ela acabou se perdendo ao longo dos anos. E quando nós analisamos aqui o texto, dá a entender que de fato são 3 cartas que foram escritas e talvez uma delas foi perdida ao longo do tempo, e eu vou te explicar sobre isso daqui. Na primeira carta, Paulo escreve, que é a carta que nós conhecemos, de 1 Coríntios, dando instruções à igreja de Corinto. E a ideia que se tem aqui, Paulo, ele até faz uma visita para aquela igreja de Corinto. E a ideia que eles formalizam é que Paulo faz uma visita para a igreja lá em Corinto, porém ele não é muito bem recebido, né? Conforme nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 1. E daí ele escreve essa segunda carta de forma bem incisiva, pela forma que ele foi tratado, porque estavam ali questionando a sua autoridade, e depois de se arrependerem deste ato, Paulo vem e escreve aqui essa terceira carta, como esses estudiosos e historiadores costumam dizer, que no caso aqui para nós seria a segunda carta aos Coríntios. Amém? Então a segunda carta, de fato, ela acaba se perdendo ao longo do tempo, e essa que nós estamos lendo, que seria para nós a segunda carta, para eles seria a terceira, né? Mas olha como o texto ele nos dá a entender justamente essa ideia a qual esses historiadores e estudiosos defendem. Porque no capítulo 2 nós lemos somente o versículo 1. Só que se nós continuarmos lendo, e eu quero ler aqui do versículo 1 ao versículo 4, dá a entender justamente isso, porque olha o que está escrito. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Por isso, resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa, pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Então, tendo essa ideia de fato, quando analisamos aqui o texto bíblico, dá sim entender que isso ocorreu. Amém? Mas olha que interessante o ato de Paulo. Ele está preocupado com a igreja de Corinto e com a harmonia de servir bem ao Senhor em conjunto, fazendo parte do mesmo corpo. Tanto que ele declara ali o seu amor por essa igreja, dizendo: olha, a minha alegria é ver vocês alegres. Então, olha o que acontece. Paulo dá um tempo para essa igreja refletir sobre tudo aquilo que ele estava instruindo a igreja. Porque ele não queria chegar lá com o povo entristecido pelas instruções, e assim aqueles que estavam entristecidos pelas instruções de Paulo iria novamente causar-lhe mal.
e ele ficaria triste. Só que a alegria dele era estar bem com o povo de Deus. E por isso ele escreve dessa forma. Na sequência, ele vai falar até de um fato que ocorreu, onde uma pessoa foi julgada. E Paulo tinha instruído, lembra da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo dá instruções sobre amar, sobre perdoar, etc e tal. Ele vai falar um pouco sobre isso aqui. Porque olha o que diz no mesmo capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Olha o versículo 9. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam este homem, eu também o perdoo. E quando eu o perdoo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Amém? Então Paulo ele faz um teste com o povo da igreja de Corinto. Ele deixa claro aqui: olha, eu queria ver como é que vocês iriam conduzir esta ação, porque eu ensinei vocês a perdoar. Será que vocês estão perdoando? Ou vocês estão dando castigo em excesso? E isso serve de lição para nós nos dias de hoje. Nós sabemos que tem diversas pessoas que acabam sim causando mal, né? E ela é corrigida, ela é orientada, e às vezes essas próprias pessoas elas se colocam de maneira afastada de nós. Só que nós também precisamos perdoar essas pessoas para que o castigo não seja excessivo e ela não consiga voltar a ter comunhão com a comunidade cristã. Então, sim, quando acontece um erro, precisa ser corrigido, mas também precisamos aprender a perdoar e trazer de volta essas pessoas para o nosso convívio, independente do mal que ela causou, até porque isso sim é igreja. Amém? Olha que interessante quando nós analisamos aqui o capítulo 3, porque no final do capítulo 2 nós vamos ver sobre os ministros da nova aliança. No capítulo 3 ele fala da glória da nova aliança, e já no capítulo 4 Paulo vai falar sobre tesouros em vaso de barro. Como assim? Nós somos este vaso de barro e este tesouro é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. No capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo ele vai falar sobre reafirmar a fé, ser renovado por essa fé através dos atos. Sendo assim, o que ele quer dizer? Olha, pelo meu sofrimento, pelo que eu estou passando, que isso sirva de testemunho para que vocês sejam renovados, que vocês fiquem firmes no Senhor. É sobre isso que ele fala no capítulo 1. E aqui no capítulo 4 nós vamos entender melhor isso. Porque no capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10, olha o que diz a palavra do Senhor. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Amém? Paulo ele está dizendo: eu estou sofrendo, estou padecendo, mas tudo isso é para a glória de Deus. Pode até parecer que eu estou mal, mas espiritualmente eu estou bem. Olha só o que ele vai dizer no mesmo capítulo 4, no versículo 16. Por isso, nunca desistimos
ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Amém? Aí eu lembro até do louvor, né? Dia após dia, da Valesca Maíssa. E isso é maravilhoso, porque por mais que o corpo de Paulo estava padecendo ali as aflições, mas o Espírito de Deus o renovava dia após dia. E isso sim é ter uma vida com Deus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.